Mas vamos lá, queridos. Bom, o tema que eu propus e conversei com ele foi sobre fé. O que de fato é fé? Que no grego a palavra é pistis, e que no hebraico seria algo como emuná, tá certo? Tá certo? Emuná. Bom, esses conceitos não são simplistas, porque eu trabalho com uma ideia, uma abordagem, que desde sempre o trabalho de Satanás foi desqualificar e esvaziar o sentido das palavras. Neurocientificamente, a fonte que mais modela pensamentos é a linguística, é a linguagem, é as palavras. Não é a única, tem algum substrato de pensamento que existe, que coexiste fora da linguagem. Mas em sua grande maioria, é a linguagem que forma pensamentos. A gente pode corroborar isso com uma das traduções bíblicas que diz em Provérbios 4, 23, cuidado com os teus pensamentos, porque eles governam a sua vida. Ou seja, há um modelo através da linguagem, ok? E Satanás, como ele conhece os nossos desejos, anseios, estruturas, gatilhos, pensamentos, sentimentos. O diabo conhece nossos pensamentos. Tem quem diga que não. Mas você pega um cara que é capacitado em PNL, em leitura corporal, minimamente treinado, ele percebe o que é que você está pensando, sentindo, intuindo, desejando, escondendo, recuando, reagindo, sem que você abra a tua boca e diga uma palavra. Isso um homem. Agora você imagina um ser milenar que nos conhece desde a criação. Então, pressupor que ele não conhece os teus pensamentos, talvez ele não invada a tua mente, mas qualquer sinal externo dentro do contexto que você vive é identificado. Perfeito? Então, trabalhando com isso, existem algumas coisas que foram sendo esvaziadas ao longo do tempo, e nós fomos perdendo o sentido daquilo. E a palavra fé é uma que eu quero trabalhar até o fim aqui da minha apresentação. Bom, começando com o texto bíblico, em 2 Timóteo 3, no verso 1, Paulo diz o seguinte, nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Aí no verso 5, ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. No verso 7, que aprendem sempre. Presta bem atenção o verso inteiro. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como assim alguém aprende sempre, está sempre aprendendo, continuadamente aprendendo e não chega ao pleno conhecimento? Do que é que se trata isso? Bom, Satanás, ele é o pai da mentira, mas o seu filho primogênito é o sofisma. É o mais eficaz dos filhos do diabo. Ele constrói uma estrutura de verdades e convicções internas a partir do teu ponto de vista e te convence sem que você perceba que está sendo convencido. Então, a primeira via é que nós tentamos encontrar Deus pela via da teoria, da investigação, conhecê-lo aprendendo continuadamente e sistematicamente. Eu não estou atacando o aprendizado, tampouco o ensino, de maneira alguma. Eu só estou apontando que essa direção não é a totalidade, ou pelo menos não é a via única em que você vai chegar ao pleno conhecimento. Ficou claro até aqui? Se o Bruno começar a coçar a cabeça, eu não vou olhar para ele, porque eu não combinei muito com ele isso aqui, certo? Então provavelmente vai dar uns frios na barriga dele, mas isso é problema dele, ninguém mandou ele me chamar aqui. Daqui para frente eu só vou descer se alguém vier me agarrar, que tem que ser maior que eu. Então bora lá. Bom, continuando, queridos. Como é que não chega ao pleno conhecimento da verdade? E estudando um pouquinho, eu fui entender o seguinte. Eu amei a palestra de todos aqui, mas essa palestra do pastor César, ela me tocou profundamente, não estou colocando uma acima da outra, não é esse o ponto. Inclusive, ele mesmo deixou claro, dependendo do tempo e do ponto em que você olha algo, aquilo faz mais sentido. Não quer dizer que tem mais sentido, mas faz mais sentido para quem olha daquela perspectiva. Bom, a despretensão dele. Ele é pastor, irmão, ele não estava esquecendo que era Eclesiastes 3:3. Mas ele fez questão de mostrar que a pauta que ele foi manifestar aqui
não está pautado no conhecimento teórico para garantir que vocês respeitem a mim ou a ele ou qualquer um, a partir do meu repertório acadêmico. Isso é o que Paulo fez em 1 Coríntios, quando tentou apresentar um evangelho despretensioso de filosofias e sabedorias, de conjecturas, de abordagens acadêmicas para impressionar o público que ouvia. E ele esvaziou esta mensagem de todo o conteúdo pessoal para apresentar a pessoalidade da pessoa de Cristo e este crucificado. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Bom, então existe aqui em 2 Timóteo 3, eu sei que o contexto ele é mais amplo, não se resume a isso só, e eu não estou fazendo doutrina em cima de alguns versículos isolados, que fique claro antes que vocês comecem a se coçar aí no banco, tá certo? Então vamos lá. Eu quero chamar vocês agora para Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro foi: pelo conhecimento sistemático, aprendizado contínuo e insistência investigativa, eu não chego ao pleno conhecimento de Deus, da verdade. Isso ficou claro? O segundo ponto, Mateus 7. As experiências sobrenaturais não garantem que eu conheço a pessoa de Jesus. O texto está dizendo isso. Ficou claro? Ou seja, eu posso somar conhecimento em sua máxima profundidade possível, tempo, enfim, experiências em sua máxima profundidade também, ver coisas sobrenaturais que parecem me garantir um destaque no meio da multidão, porque tenho familiaridade, intimidade, pessoalidade com aquilo que é sobrenatural, e sou acompanhado e confirmado de sinais. Isso garante que eu conheço Deus? Que não mole, sim ou não? Aí, começou a melhorar, Bruno. Começou a melhorar, glória a Deus. Quantos de nós estivemos pautados, os mais pentecostais, nas experiências sobrenaturais como uma relação íntima e real, tangível com Deus? Quase todos ou todos? Sim ou sim? Sim. E agora que nós vamos para o aprendizado mais sistemático da Escritura, beber dessa fonte do conhecimento, não começa em alguns momentos a parecer que agora somos íntimos da pessoa de Deus, porque o conhecimento foi sendo expandido, e os sofismas foi caindo, as nossas convicções foi sendo derrubadas, e uma mente vai sofrendo expansão, mas ainda enquanto ela é imatura, ela pensa que já aprendeu. Existe o paradoxo da sabedoria, que é só quando você sabe muito, que você percebe que não sabe nada. Mas quando você sabe pouco, você se atreve a pensar que sabe muito. Fez sentido, queridos? Show! Então, as experiências sobrenaturais são impactantes, profundas. E eu vou usar um termo que talvez seja desqualificado para isso, mas ela tem uma proposta viciante. Vicia. Eu digo porque eu fui um desses. Um viciado, escravizado em ver milagre e a sobrenaturalidade das coisas em todo o movimento que eu ia. O Bruno vai entender a sigla e talvez os irmãos também. Eu procurava um MOP atrás de MOP. O que é MOP? Movimento de oração e profecia. Uma atrás da outra, para eu sentir, ver, buscar sinais. Pergunta que eu vos faço é: o que precisa de sinais? É a fé ou é a dúvida? Dúvida. Então os sinais que você acumula no tempo da tua vida e experiência não amontoaram fé em você, e sim apenas confirmaram as tuas dúvidas. Fez sentido? Posso continuar nessa direção? Show! No próximo, vamos, tá. Eu não sou muito familiarizado, vocês já viram que isso aqui é meio pronto para nós treinar chão de fábrica. Ou isso aqui é papo chão de fábrica. Enfia a mão aqui, sai no meio da poeira das... É isso aí. É minha profissão, para quem não sabe agora. Vamos lá, eu quero vos chamar para Apocalipse 2. A igreja de Éfeso. E rapidamente eu quero ler a partir do versículo 2, para economizar o tempo de vocês, porque o meu, eu estou bem tranquilo. 2. Conheço tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência,
e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e o mais ainda, e não te cansaste. Agora o 4 e o 5 fica bem difícil para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí o 5 dá a classificação da posição real daquela igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. O texto está afirmando que a igreja está caída ou não, pastores? Sim ou não? Vocês não vão querer entrar nessa, né? Porque eu estou sozinho aqui, o problema é meu. Está ou não dizendo que está caída? Está caída? Tá. Mas a igreja tem obras verificadas. Conheço tuas obras. As obras foram verificadas ou não? E o teu trabalho é produtividade, tá, queridos? Senão é disfuncional a coisa. Então, se é trabalho, está enquadrado em algo que produziu. Produtividade. E depois, a tua paciência. Paciência é uma virtude ou não? Caramba, então a igreja é muito boa. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem apóstolos. Aqui o que é? Um apologeta? Mais ou menos isso? Estão confrontando e mantendo a verdade, defensores daquilo que realmente é bíblico. Tá certo ou não? Então a igreja é comprometida com a verdade. Show. Aonde que a gente pega essa igreja, queridos? Aonde ela está falhando? Primeiro amor. E o que é primeiro amor? Show de bola. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Bom, tenho porém, depois tem mais um elogio aqui, né? É daqui que sai o feedback sanduíche, né? É daqui que é a ideia do feedback sanduíche. Primeiro reconhece, dá aquela pancada e depois volta e dá mais um reconhecimentozinho para a pessoa sair da sala felizinha, não tão abatida assim, e poder ser produtiva e não uma ofendidinha. Feito? Aqui, então ele vem, tu tens porém isto que odeia as obras do Nicolaítas, as quais odeio também. O que eu quero trazer nessa introdução aqui do meu tema? Que conhecimento contínuo e recorrente, independente de ser sistematizado ou não, aplicado, profundo, não me leva a Deus. Experiências sobrenaturais não me fazem conhecido de Deus, de Jesus. Tá certo ou não? Sim ou sim? E depois, a aplicação do ativismo, do comprometimento com a organização religiosa, litúrgica. Cumprir tudo aquilo que é exigido, e não só assim, mas também para tudo aquilo que é moral e ético. Faz desse povo igreja. É aqui que eu queria chegar com vocês. A nova escravidão não é a destruição, é a distração. Ela não mata a aparência externa, ela mata o princípio ativo interno. Ela não quebra os braços mecânicos da operação sistêmica congregacional. Ela troca a fonte de alimentação, que é Cristo, para o egoísmo humano. Amém, igreja? Ótimo, vamos lá. Agora, porque fui convencido pelos meus amigos, e eu gosto, porque aí eu tive que dar uma estudadinha, doutor Helder. Que bom que o senhor está aqui, que depois que acabar, a gente vai ter aquela conversa do quanto eu errei no que eu disse. Eu vou amar esse tempo. Eu quero trazer vocês para uma palavra do Antigo Testamento, que ela é citada de 900 a 950 vezes no Antigo Testamento. A palavra é iada. Iada é conhecer, traduzido de forma bem simplista, seria conhecer. Adão conheceu Eva, e disto nasce Caim. Este conhecer. Então eu vou fazer uma ponte alegórica semântica. Nossa, aqui arrepia, hein? É semântico e alegórico. Meu Deus. Se eu fosse eles, tirava o Eduardo daqui de cima. É muito atrevimento fazer um negócio desse. Mas vamos lá. A mesma coisa que essa palavra quer dizer é que não é um conhecimento apenas teórico ou superficial,
mas que ele acontece em uma camada muito íntima. Porque o texto de Gênesis diz que Adão, Eva, o homem, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e duas carnes se tornarão uma única só. Tá certo isso? Como é que essa simbiose, essa conexão acontece? Quantos casados aqui não conhecem bem a sua esposa? E quantas esposas não conhecem bem os seus maridos? Vocês estão unidos para um propósito, para uma conveniência, para uma estética, por um verniz social, por coisas que vão dizer se eu não permanecer, pelo filho que se, como assim eu saio de casa e deixo o meu filho? E eu não estou falando isso agredindo as pessoas de vocês, estou dizendo isso de mim mesmo. Quantas vezes, dentro da minha imaturidade, eu olhei para o caos que estava na minha vida, e falei, se não fosse os meus filhos, eu ia embora. Porque o pensamento humano, eles têm uma tendência natural a ser egoísta. A todo tempo pensar a partir de você. Inclusive, nós lemos as Escrituras a partir do nosso interesse. E é por isso que temos dificuldade de compreendê-la. Bom, porém, eu quero trazer um outro pensamento, para fazer o acúmulo e a conexão que eu quero fazer com isso, é que esse conhecereis, eu levei isso para o Bruno e para o doutor Helder e sentamos um pouco, não que eles aprovaram 100%, mas aprovaram até certa medida ao ponto de me permitir subir aqui com isso. Então vocês vão me dando também uma liberdade poética para eu falar algumas coisas, tá? Bom, vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É aqui que eu quero entrar, porque justamente foi isso que em Mateus 7 Jesus disse para aqueles que trouxeram os resultados das suas experiências sobrenaturais como comprovação para validar o conhecimento e entrada no reino de Deus. E a palavra que Jesus disse é: eu não vos conheço. Faz sentido aqui até aqui? Ótimo, eu não vos conheço, mas os tais tinham experiências sobrenaturais. Os de Timóteo eram pessoas que estudavam continuadamente, acumulavam conhecimento, mas não chegavam ao pleno conhecimento. Essa palavra iada da antiga aliança, ela propõe essa ideia, ela abarca esse contexto todo, de um conhecimento íntimo, mas tão íntimo, que um se torna o outro. Um é um com o outro, é uma unidade daquilo que antes era dividido. E a pessoa de Jesus tem essa proposta em João 8,32, e conhecereis. Esse conhecereis, ele esvazia o sentido. E nós vamos para aqueles que têm o pensamento da dicotomia humana, que é atacada até por Paulo em certa medida, quando ele diz que Jesus para os gregos é loucura, porque o pensamento grego é pautado na razão. E Jesus para os judeus é escândalo, porque como pode uma nação que é representada por um Deus triunfante, agora vai ter o seu Salvador como alguém crucificado em pena máxima de escárnio? Não corresponde à ideia. Então essa dicotomia, ela não se conecta. Perfeito? Até aqui perfeito, queridos? Vamos. Voltando. Então esse conhecereis, ele está para além da medida daquilo que nós achamos que é de fato. E enquanto nós não soubermos o que é, se ainda não sei para onde vou, eu estou perdido no meu caminho. Alguém aqui que tem carro, você faz alguma manutenção enquanto você não sabe que tem algo quebrado? Se você não souber que tem algo quebrado, você simplesmente não vai consertar. E se eu não sei que tem algo errado com a minha fé, eu vou acreditar que o conhecimento profundo, contínuo e sistemático pode me aproximar de um conhecimento real de Deus. E o texto diz que não. As experiências podem respaldar que eu tenho intimidade e familiaridade. Ou então, a minha aplicação pode ser legalista, pode ser moralista, pode ser ativista, servilista. E eu completo o meu checklist da minha consciência e chego a um veredito pessoal de que eu estou vivendo algo que é pleno, profundo e íntimo, quando as três coisas não me colocam unido à pessoa de Jesus. Glória a Deus, igreja. Show de bola. Então, eu quis fazer uma ponte com gnoses,
Mas não só com gnosis, que é um conhecimento, mas com gnosco, que é uma evolução desse conhecimento. E quero desaguar lá embaixo, na epignosis, e quero contextualizar isso com vocês. Bom, vamos, filha. Bom, vejam bem, queridos. No conceito filosófico, por que eu quero apoiar agora na palavra? Porque o esvaziamento do sentido da palavra faz com que eu fale a palavra. Por exemplo, quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama, em que amor, que frequência, que altura de amor ele perguntava? Ágape. E talvez Pedro estaria entendendo em filos. E ele não tinha ressonância, ele não tinha conexão, consoância com a frequência. É isso? E quando nós lemos nas nossas traduções, amor, 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 tá certo? Fé, 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 inferno, inferno. Não é isso? E nos contextos eles vão mudando. A ideia minha é trazer para vocês esse conceito com clareza e desaguar no final da minha apresentação. Vamos lá. A palavra, no conceito filosófico para logos, é o que governa o universo, é uma ordem cósmica. Heráclito de Éfeso, por exemplo, usou o termo para descrever a unidade suprema que governa todos os seres. No conceito judaico, logos é associado à palavra criadora de Deus, o haja. No conceito cristão do Evangelho de João, logos é identificado como a pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus chamada logos é razão, é palavra e é princípio. Então, no Evangelho de João, Cristo como verbo é a palavra de Deus na personificação da razão divina e o agente da criação. Agora eu quero chamar vocês para uma reflexão e prometo ser muito sucinto e econômico no meu tempo com vocês. Veja bem, quando Satanás atacou Eva no consciente dela, é óbvio que ele ofereceu exatamente aquilo que faria sentido para ela. Mas não é que você vai morrer. É que você vai se tornar semelhante a Deus. Então você veja que o sentido era um, esvaziou-se o sentido e deu um outro. E aqui é que mora a nossa queda. Então, o que foi mudado no nosso consciente coletivo? A fé, ela acabou se tornando crenças. A esperança em expectativa. O amor em sentimento. A paternidade em serviço. A comunhão em uma satisfação pessoal. A unidade em uniformidade. A verdade em relativismo. O propósito em hábitos e ritos litúrgicos. O ministério da reconciliação, que esse é o ministério da igreja, foi traduzido ou enveredado pelo ministério da salvação. Se tem uma coisa que mais o diabo quer que a igreja faça, é que vocês busquem salvação e busquem servir a Deus. Olha que silêncio maravilhoso. Gostei. Porque enquanto eu estou buscando a minha salvação, vou pegar um texto de Jesus. Quem amar essa vida, perdê-la-á. E quem perdê-la por amor de mim, ganhá-la-á para a vida eterna. Quem é a primeira pessoa amiga que Jesus chamou de Satanás, dizendo: para trás de mim, Satanás? Pedro. Por qual razão? Pedro queria salvá-lo da cruz. Tá certo? Tá certo? A proposta de Satanás é que você busque a tua salvação. E que você busque uma relação de servir a Deus. Para que a tua relação esteja pautada no teu serviço, na tua utilidade. E que o teu egoísmo esteja ativo e constante em busca da própria salvação. Porque estar salvo não é algo, ou receber salvação, não é algo que você recebe no fim da jornada. E sim algo que você se torna no ponto de partida. Salvação não é algo que você é recompensado. É algo em que você é transformado.
Não é uma conquista ou uma benesse como um prêmio para além, para fora de você. É uma transformação interna em você, que compõe uma nova natureza com clareza de paternidade. Eu sei que sou humano e nada tenho dúvida nisso e nem vocês, porque meu pai é humano, minha mãe é humana. Mas quando é que essa certeza me cobre como filho de Deus, se o tempo todo eu preciso validar aquilo que eu chamo de fé, e não é porque é crença, em cima do meu entendimento teórico, teológico, ou das minhas experiências sobrenaturais, ou da minha liturgia reta e impecável, para que eu possa referenciar o espelho da minha consciência e dizer, olhando nisso, sou um renascido. É isso que vale para você? Que silêncio maravilhoso. Se for isso, você ainda não renasceu. O renascimento é pautado por evidência e não por comportamento invernizado, estético, para um desfile de máscaras, onde você entra em um ambiente religioso, veste a melhor máscara social, as melhores palavras polidas, a melhor roupa, higieniza o comportamento dos filhos e vem desfilar em um baile de máscaras, que as pessoas amam aquilo que você finge em ser. Esse é o lugar que você acha que renasceu? Isso é exatamente o que o diabo quer que você viva. A anestesia da consciência, pautado em referências vazias, de que você é um transformado. Em um ambiente de punição, nos Estados Unidos colocaram 3 vezes, 3 grupos, e disseram, se vocês romperem essas regras, vai haver punição ABC. Enquanto manteve-se a punição, o comportamento foi ajustado. No momento em que tira a punição, Bruno, o comportamento anterior volta. Porque pretensa punição não transforma coração. Mas quem se relaciona por temor, disse João, quem teme não é perfeito em amor, porque o amor prevê a pena. Tá certo isso? Pastores, lança fora o medo. Glória a Deus. Vamos lá. Então, o ministério da reconciliação é para quem já passou pelo ministério da salvação. Porque eu não estou aqui para salvar as pessoas, ou para anunciar a salvação para elas. Muito pelo contrário, eu como um salvo, preciso lá no texto de Hebreus, agora fiquei descompromissado que o pastor César me deu um alívio, que eu não preciso ficar lembrando. Mas eu lembro do texto, não lembro lá do parágrafo certinho. Tende paz com todos os homens, se possível. E a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá certo? Tá errado ou tá certo, pastor, que eu falei aqui? Todos. Santificação e santidade é diferente? Vamos lá então. Santificação é um processo ou é uma posição? As duas coisas. Existe a santificação posicional e a progressiva. Santificação posicional é a separação do mundo para o corpo de Cristo. Estou posicionado. A progressiva ou a processual é o que vai desdobrando a partir de uma natureza de berço para uma natureza de criança, para um adolescente, para um pré-adulto e para um adulto. Agora ficou mais claro? Agora eu amarrei melhor? Que bom. Não precisa nem concordar comigo, pastor. Está tudo certo. Vamos lá. Então, o Ministério da Reconciliação é uma abordagem de que eu vou revelar a pessoa de Jesus para as outras pessoas pela minha santificação. Ou seja, a santificação não é algo que vai me garantir eu ver a Deus. Porque se assim for, ver a Deus é meritocrático a partir da minha santificação. Santificação é para que o outro ter paz com os outros, com todos se possível, é um chamado
a eu me desobrigar de estar pautado na idealização do outro, da expectativa que eu aceito no outro. Para eu ter paz com o Presley, convivendo com ele, com certeza vamos ter pontos de atritos. Com o pastor Elias, a mesma coisa, com o Bruno tenho, e não poucos. Mas o que me faz irmão com ele é o tanto que eu consigo amá-lo e ele de volta, em minhas e nas diferenças dele. E esse comportamento santificado revela a pessoa de Deus para os outros. Mestre, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Espírito Santo, que é o tema central da conferência, ele habita corporalmente entre nós, dentro de nós, para que em algum momento a manifestação dele revele a pessoa de Jesus aos outros. Então a santificação, que é a separação constante e processual, vai revelando a natureza dele em mim e anulando a minha, porque a minha repele o outro, a de Cristo o aproxima. A ideia de unidade, ela se contrapõe à uniformidade, porque uniformidade é um pensamento religioso. Você tem que participar do mesmo rito, do mesmo credo, da mesma liturgia, vestir a mesma roupa, usar o mesmo corte de cabelo, se tem ou não a barba. Eu preciso uniformizar o corpo. Unidade é o contrário disso, por isso nós trocamos. Unidade é exatamente uma unidade de mosaico, em que as peças são diferentes, em que as peças têm dificuldade de encaixe. Elas não são feitas para encaixar uma na outra. Muito pelo contrário, fomos feitos para ter atritos um com o outro. E dentro dos atritos da minha deformidade pessoal, da minha natureza caída, dos meus erros e tortuosidade, está a tua oportunidade de me amar como irmão. Quem olha para a igreja de forma idealizada, se compromete com uma ideia que é só sua. Então o Deus a quem você louva e adora é você mesmo. Você é o teu principal ídolo. Se eu amo aquele que corresponde às minhas expectativas, eu não o amo. Eu apenas estou amando a minha própria projeção ideal no outro. Isso não é amor. Isso é a deformação do que eu falei no começo. Transformar o amor em sentimento. E sentimento é volatilizado. Estará para cada dia, para cada hora, para cada sentimento. Você terá uma percepção, você é mutável, assim como eu e todos nós. Então, pautado no que eu sinto por você, eu não vivo fé, eu não vivo irmandade, eu apenas vivo religiosidade ociosa e desenhada por Satanás e não pela pessoa de Jesus. Amém, igreja? Perfeito. Transformar o discernimento, Bruno, em sexto sentido pessoal. Não senti alegria com o irmão Elias. Encostei nele lá, rapaz, senti um negócio ruim. É mesmo, é. Você imagina Jesus olhando para nós e sentindo alegria. Se ele fosse nessa, imagina a cara de decepção. Olhando para mim, isso aqui. Vou ter que amar isso aí, Senhor? É isso aí. Sexto sentido. O discernimento a igreja perde. E por perder, é ludibriada pelas artimanhas satânicas, que são sim, complexas, intelectualizadas, profundas, sistemáticas, sistêmicas, articuladas. O olhar precisa ter uma visão micro, mas expandir para o macro. Tem que olhar de uma maneira pessoal, contextual, mas também um todo. Caso não, então tem que ser inteligente, não é? Paulo disse, agora temos a mente de Cristo. É você que não creu, por isso ainda não tem. A mente de Cristo identificou Satanás em Pedro, exatamente em um movimento que parecia genuíno, autêntico, como um amigo que se apiedava do outro. Como é que você, como cristão, vai perceber Satanás na piedade de alguém? Você entende que o discernimento não é uma coisa simples, não é teu cestinho cistido, não é aquilo que, eu acho que não concordei muito, não bateu o espírito. Essa porcaria humana é que o diabo conta que você continue olhando para aí.
Principalmente quando aquele irmão que eu conheço a primeira vez, e eu tenho uma má impressão dele, Bruno, eu já começo a glorificar. Acompanhe comigo. Eu já começo a glorificar. Fala, que bom, Senhor, que tu mandou um mestre. Porque nós temos a falsa percepção que mestre seria o pastor Bruno, o Elias. Eles são, o Preze são. Mas não são os mestres da aplicação prática. São os mestres do ensino teórico. Por quê? Porque eles estão em um lugar onde eles vão dispensar conhecimento. Mas a prática vai ser quando Deus enviar na tua vida aquele ser humanozinho que tem um poder de te perturbar dentro da alma, de incomodar a tua natureza e revelar o pior que tem dentro de você e desmascarar quem você finge ser, para que teu verdadeiro amor seja testado, posto à prova, passado pelo fogo. Glória a Deus, igreja. Mas aí achamos que os mestres é os que têm uma enciclopédia na cabeça, que estão gabaritados e com um monte de diplomas, que escreveram isso ou aquilo. Não estou desmerecendo ninguém, mas na vida prática do cristão, o mestre verdadeiro não é o que senta e ensina, mas é o que te provoca até o íntimo da tua alma. Não gostaram dessa parte? Eu amei, queridos. Amei. E aonde está a fé então, Eduardo? Preciso terminar. O caráter foi transformado em moralismo, tá certo? O fruto, os frutos, em legalismo. Show. E o corpo? E o corpo, queridos? Em facções. Muito bem defendidas. Cada um com o seu argumento. Cada um com o seu ponto de vista. Cada um com a sua tese pessoal muito bem defendida, robustamente estruturada, para garantir que eu não passe vergonha diante daqueles que concorrem comigo na capacidade do repertório do meu entendimento, porque eu sou um cara que não posso ser diminuído diante dos demais, porque estudei e sei, e quando é que este semideus aqui não teria entendido a verdade? Quem são vocês para dizer que eu estou errado? Então, em cima do nosso trono egóico, das nossas verdades, construímos os nossos deuses e altares. Mas como falamos de Jesus, do começo ao fim, parece que somos cristãos. Eu consigo pregar, por ousadia, uma palavra de 1 hora para vocês aqui, sobre Bíblia, falando do nome de Jesus, e não estar centrada na pessoa de Jesus. E dependendo do meu esforço homilético, eu consigo encantá-los. Não vocês que já são sábios, mas uma grande maioria seriam encantada pelo meu discurso, sem que eu os levasse para próximo de Jesus. Show de bola isso, gente? Comunhão e insatisfação. Preciso pautar isso, porque a tua fé, ela é aquilo que você de fato vive. Fé foi trocado por crenças para que você tivesse pautado naquilo que você acredita. A fé, ela até transiciona pelo crer, mas ela não para, ela não permanece. Ela se torna algo muito maior. Fé não é aquilo que você acredita, não é o conjunto de confirmações e crenças. Fé é aquilo que você se torna. Fé é aquilo que você se torna e não aquilo que você acredita. Eu vou respaldar isso, tá? Bom, só a questão da comunhão e insatisfação, Bruno. Quanto tempo eu tenho? Fazer igual o debate. Eu vou querer descontar o tempo do louvor, mesmo que foi bom. 20. Desconta o tempo do louvor, que foi maravilhoso, mas ainda assim vou cobrar. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Glória a Deus. Vamos. Gostei, mas vamos. Bom, queridos, comunhão e insatisfação. Paulo diz que, em certa medida, faríamos do nosso Deus o nosso ventre. Ventre é a satisfação pessoal, não é só o que você come, tá? É tudo que te satisfaz.
Por isso, bem-aventurados aqueles que tiverem fome de justiça. Fome é um elemento natural intrínseco à natureza do indivíduo. Você não escolhe ter fome. Você tem fome pela natureza. Não é uma escolha que você governa. Ok? Então, fome e sede de justiça não é vontade de congregar e ouvir o pastor pregar, tá? Isso não é. Isso é necessidade, talvez, de relacionamento social, ou o pastor que é bom mesmo, tá? Mas não tem nada a ver com fome de justiça. Então, a nossa satisfação começou a parecer comunhão. Então eu venho aqui nessa igreja, ou qualquer outro, até do pastor Bruno, do Presley, do pastor Elias, e eu me satisfaço, porque são pregadores exímios e maravilhosos. Então eu me satisfaço com a pregação, e depois eu me satisfaço com o louvor da orquestra, me satisfaço com o sorriso dos irmãos, com o acolhimento fraternal, me satisfaço com o café que vocês servem, e eu começo a dizer que tem o quê com vocês? Comunhão. Comunhão pautada em quê, queridos? Comunhão, assim como amor, ela não existe na conexão facilitada, e sim no atrito. Eu só tenho comunhão com o corpo, e só posso dizer que tenho, se esse corpo gera atrito e eu permaneço amando e ligado a eles. De outra forma, amar quem te ama tem algum galardão? Amar quem te ama tem algum galardão? Amar quem me ama é só eco do que me dão. Que gostoso eu pregar isso. Perdoa se parece insulto. É que eu não ligo quando ninguém concorda. Eu fico maravilhado com isso. Que bom. Acho ótimo. Quando você ama alguém que te ama, isso é só eco, filho. Isso é só reflexo. Jesus disse, se você só sauda quem te sauda, o publicano faz essa porcaria. O publicano, que é o declínio moral do homem máximo naquela cultura e naquele contexto, tá certo? Ótimo. Então, a minha comunhão está pautada porque o pastor Bruno é legal quando eu vou congregar, porque a Jaqueline me olha com um sorriso e é acolhedora. É aí que eu digo que tenho comunhão? Sabe o que você é? Nada além de um homem caído e nada parecido com um cristão. Nada. Nada mesmo. Porque um cristão não vai aonde ele é muito bem acolhido e ele se sente bem. Se eu disser que fico numa igreja porque eu me sinto bem, eu sou um cristão consumidor ou fornecedor? Com o quê? Consumidor. E o meu Deus é quem? O meu ventre, queridos. Pegou essa ou não? Que bom que ficou esse silêncio todo, Bruno. Eu não traria eu de volta aqui. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, gente. Para eu não me ater a tanto. Primeiro Coríntios 2, Paulo vai dizer o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina. Aqui Paulo vai dizer também, no verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está dizendo aqui outros textos bíblicos, tá? Aqui está referenciando alguns outros textos bíblicos. Mas aí ele vem e faz a conclusão, tratando o problema e finalizando ele, deixando prático, dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Quando Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos amem como eu vos amei. Vocês pararam para pensar, não sei, porque eu nunca conversei com ninguém que está aqui, esse assunto. Vocês já pararam para pensar que ele disse, que vos ame o quanto eu o amei? Ou como vos amei? Quanto ou como? Como? Não o quanto, tá certo? E nós temos uma dificuldade de olhar para esse texto, porque parece o quanto. Mas não é o quanto, é o como. Porque o quanto, quantidade, eu e você não vamos alcançar. É impossível. Mas e o como? Assim como nós conversávamos ontem, pastor, sobre a tal maneira que Deus nos amou, que se nós não olhamos o contexto anterior,
que é a serpente hasteada no deserto. A gente acha que a tal maneira é nossa, que amor, não deixa de ser. Mas tinha um como, né? O porquê daquela afirmação. Quando Jesus diz que vos amei como, ele não diz o quanto, mas como. Como é que Jesus nos amou? Qual era a nossa referência, reputação? Qual era a nossa composição naquele momento? Éramos inimigos de Deus, caídos na nossa valeta pessoal da morte. Ele nos amou, sendo que nós não tínhamos nada a retribuir, a recompensar, e não atendíamos nenhuma expectativa. Está certo ou não? Então eu quero ilustrar uma coisa aqui, que é de cunho pessoal. Bruno, me acompanha, me dê atenção, para eu falar eu e você. Digamos que em algum momento alguém te pergunta, conhece bem o Stivanelli? Você fala, até certa medida conheço. Você acha que ele é uma boa pessoa? Até certa medida eu acho. Então, eu acho que eu vou te decepcionar. Primeiro pensamento aqui, pensamento religioso. Eu acho que eu vou te decepcionar, Bruno. É mesmo? É. Vou te mandar um vídeo. Eu estava aqui no trânsito e teve uma briga de trânsito por causa de um acidente. E esse Stivanelli desceu do carro e falou, tomar caju, ponte que partiu. E esbravejou. E no fim agrediu a pessoa. Sério, mas o Eduardo não faria isso. Vou te mandar o vídeo, Bruno. Aí manda o vídeo para você. Aí você diz assim, rapaz, fazer o quê, né? Ultimamente as pessoas vivem de aparência. Na internet parece que é muito bom. Pregando ensina bastante também. Bem moralistão. Cheio das verdades absolutas, mas olha aí. Aí dá até para usar um versículozinho para arrebentar esse irmão. Pelo fruto se conhece. Olha o fruto dessa bênção de Deus. Dando esse escândalo na obra. Pensamento religioso. Pensamento cristão, me permitam. Acontece a mesma coisa, o mesmo enredo. E o Bruno agora dá uma resposta cristã. Querido, você não conhece ele, né? Eu não, eu conheço. Deus te abençoe por me enviar esse vídeo. E eu preciso pedir perdão a Deus e a meu irmão. Porque eu estive com ele algumas vezes. E eu, como corpo, não percebi que ele estava doente, inflamado, machucado, quebrado na fé. Fui insensível. Glória a Deus, igreja. Então, pensamento religioso, na comunhão daquilo que você sente e se satisfaz, você joga o teu irmão no lixo. Então vamos pensar numa outra alegoria. Pensa num corpo. Então o pé está andando, que é o pé que anda. O pé tropeça e se corta, pisa em um prego. E logo a boca grita, o pé, presta atenção. Olha por onde anda, e ele diz, mas como é que eu vou ver alguma coisa se o olho não viu? E o olho diz, mas como é que eu vou ver alguma coisa se as mãos estão cheias de coisa trabalhando e obstruiu a minha visão? E a mão diz, mas também só eu trabalho, só nós trabalhamos, só nós pomos a mão na massa, só nós temos calo na mão. E vocês aí, boca, olho, se não limpar o olho, você fica sujo. Se não colocar comida na tua boca, você não come. E além disso, tem os órgãos aí dentro, que fica aí no bem bom, no quentinho, todo protegido, só recebendo oxigênio e comida. E aí o órgão lá dentro diz, olha lá, pulmão, coração, rim, fígado, baço. Estão dizendo que a gente não faz nada. Vamos parar de enviar oxigênio. Vamos parar de incrementar a suplementação. Vamos deixar eles vazios, para entender o quanto nós somos importantes aqui. E aí para de ser a nutrição, o pé machucado inflama e gangrena. Para de andar e a dor o corpo todo sente. E a mão que diz que não ia alimentar mais, a boca seca. E os olhos ficam empoeirados e sujos. E o corpo adoece e morre. Isso é igreja religiosa. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Mas põe a alma para fora. Que o meu compromisso não é com você gostar do meu discurso. É que de alguma maneira, uma chavezinha, uma mísera chave, mude dentro da tua consciência. E empedrada e cauterizada na autoafirmação da tua pseudo-importância. Glória a Deus, igreja. E aí como é que eu identifico que eu vivo fé? Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E aí ele amarra aqui de um jeito, porque Paulo acho que faz a mesma coisa
Bruno, você me permite? O decálogo. O decálogo, se a gente conseguir vencer uma ou duas ou três, e se for muito bom pra caramba, na última nós enrosca, né? Ou nós vamos enroscar naquela, qual que é a certa? Não cobiçarás. Se a gente conseguir dar uma driblada nas outras, não cobiçarás, dá para driblar? Não dá, né, querido? Aí Paulo pega aqui o fruto do Espírito, ele fala que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, aí no último ele chega, domínio próprio. Domínio próprio. Meu Deus. E eu quero, olha para mim agora, doutor Helder, e me repreenda assim que eu errar. A palavra discernimento, que no nosso imaginário, não de todos, parece um sexto sentido pessoal. A palavra utilizada lá no grego é diácrisis. Para eu não falar bobagem, eu coloquei até a pronúncia aqui, doutor Helder. Porque o Bruno, para deixar eu bem mal mesmo, ele falou que todos estariam, graças a Deus o César não está, e que o senhor também estaria. E eu não sei se ele falava isso porque ele me ama ou que queria deixar eu cada vez pior. Aí no final ele disse, diácrisis. Essa palavra ela abarca uma ideia de uma capacidade que só advém do Espírito Santo habitando em você e em mim, para que a nossa mente, a de Cristo, tenha a capacidade de discernir, assim, de uma maneira muito clara, empírica, até mesmo as mais virtuosas ciladas do diabo. Virtuosas, Eduardo? Como é que você conjunta uma frase com virtude e o diabo junto? Porque as manifestações que mais atendem o ego humano, do orgulho, elas se manifestam nas camadas mais virtuosas. E não nas camadas mais identificáveis. Quando eu disse que o diabo é o pai da mentira, e que o filho primogênito, isso é minha afirmação, tá? É minha liberdade poética. É o sofisma, porque a mentira satânica, quanto mais satânica, é aquela que mais é difícil de identificar. A simples, ele nem investe tráfego pago para chegar no ser. Ele não põe R$1 de tráfego pago. Agora, aquela que você vai acreditar que é verdade, que vai precisar de um discernimento, desse diácrisis, para identificar na manifestação mais virtuosa. E aí eu quero utilizar um pedacinho aqui. Por exemplo, queridos, para eu ir para o fim da... Eu não vou conseguir usar tudo isso aqui, mas é porque realmente eu prefiro transicionar dentro daquilo que é mais uma linha de inspiração para eu ir fazendo as conexões. Mas vamos lá. Quando a fé no hebraico é chamada de emuná, a palavra emuná, nós temos só uma questão teórica, que é só isso que é chatinho, assim, sabe, da minha parte, que é a errônea identificação de crer com ter fé. Veio da tradução do evangelho do grego para o latim. A palavra grega para fé é pistis, e ter fé, agora a pronúncia pode sair erradinho aqui, pastor, pistinem, é isso ou outra coisa? Depois você me avisa. Em latim, para a fé, a palavra fides, mas não há como dizer ter fé, então puseram credere. E aí então deu crer em português. E o problema ocorreu em pelo menos outras 4 línguas neolatinas e romena também. Então no português, no espanhol, no francês, no italiano e no romeno, nós tivemos esse problema de, quando foi para a Vulgata, ao invés de ir o pistis, foi o credere. E aí nós começamos a imaginar que crer compõe a fé completa. Só que, por exemplo, a fé vem pelo ouvir. Tá certo? Quem aqui trabalha na área da medicina para além da Jaqueline? Tem mais alguém? Então, exceto a Jaqueline, esse meu discursinho aqui. Você está dentro de um hospital. Pastor Presley, vamos lá. Dentro do hospital, sentado ali em uma sala, e escuta alguém gritando, pode ser até nos alto-falantes. Presley Camargo, vem para a sala de cirurgia que o paciente está pronto. Dá para ir, pastor? Dá para ir? Hã? Não, dá para ir? Eu pergunto se dá para ir. Você é pastor, você não é médico, dá para ir? Não, uai. Uai, como é que vai? Não, orar, beleza, mas está chamando você para cirurgia.
Então você é hora para aprender a cirurgia. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: dá para eu receber um chamado sem antes estar habitado? Para você estar pronto para ser um médico, você tem que estar habilitado como médico. Então habita um médico em você, que você pode ser chamado. E quando o chamado da fé chama, vem pelo teu ouvir, mas você não é habitado, dá para responder o chamado? Mas aí o que a religião ensina? Começa a caminhar e te dá serviços. Tá certo ou não? Vai ser músico, vai ensinar música, vai cuidar da porta, vai cuidar do banheiro, vai levar a cesta para pobre, não é isso? E você forçosamente começa a fazer algo que você não viveu o vinde e já está tentando praticar o id ou indo. E aí nós começamos a atender o chamado sem ser médico e passar o bisturi e matar o paciente. Faz sentido ou não? Porque nós entendemos que eu tenho que corresponder a uma expectativa de que eu sou ativista religioso, eu sirvo, eu tenho serviço. Os dois servos inúteis, um não fez nada, foi lançado fora. Um fez tudo, ainda diga, sou servo inútil. O filho pródigo e o filho dentro. Qual era a relação dos filhos? O de fora não se sentia mais digno de ser filho e aceitou ser servo. O de dentro, indignado por ser tão servo, que não era correspondido como aquilo que ele tinha expectativa. As duas relações não tinham clareza de paternidade. Eles não se viam como filho, se viam como servos. Porque está pautada a relação no serviço que você oferece, não na identidade que você é. Então, eu não vou ter tempo para chegar. Agora acabou, né? Acabou? 4 minutos. Bom, só para sustentar o que é emuná, que é fé, confiança e fidelidade, firmeza e estabilidade, ação e comportamento e relação de aliança. Tanto é que a palavra amém, ela deriva de emuná para amã. E a gente traduziu como assim seja, que também não faz o menor sentido para a origem da palavra. Perfeito? Então eu quero trazer, para finalizar meus 4 minutinhos, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vocês já pararam para pensar que a fé é a prova do não visto e o fundamento do esperado? Prova aqui tem peso jurídico. No texto tem peso jurídico. Prova. Agora, a fé não é o poder para alcançar coisas? A fé não parece que quem tem alcança coisas? Alcança sinais, alcança benesses, providências, milagres? Não é isso? Mas me diga aqui no texto de Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não está dizendo que é o poder para alcançar, e sim a capacidade de esperar. Alguém aqui levanta e diz para mim, qual a diferença de esperança e expectativa? O diabo inseriu a expectativa no consciente coletivo da igreja, para que nós perdêssemos a esperança. Qual dúvida você tem que o sol vai nascer amanhã? Tem alguma dúvida? Qual certeza você tem que você vai estar lá? Nenhuma. Mas deseja estar, fará de tudo para estar, tem planos para estar. Isso é expectativa. A certeza que o sol vai nascer é esperança. Todo o resto é expectativa. Como é que eu produzo esperança? Sem antes ter fé. Quando Adão cai, o que ele perde é nada mais, nada menos que a pessoa de Deus dentro dele. Este vazio é único e preenchido pela presença desse mesmo Deus dentro de nós, pelo seu Espírito. De outra forma, buscaremos nos saciar em tudo, através das nossas pulsões, dos nossos desejos, das nossas carências, e não seremos saciados em nada delas.
A saciedade está na completude da consciência pela fé, que faz eu olhar para o meu irmão, como eu ilustrei, e amá-lo, principalmente por ele não atender às minhas expectativas, e por ele despertar os verdadeiros males que eu aprendi a disfarçar, maquiar e mascarar. Quer conhecer a tua verdadeira natureza? Se permita ser contrariado, exposto, ridicularizado, traído. Vou contar e finalizo. Na pandemia, um irmão amigo passou uma dificuldade financeira. E como eu vinha do final de uma loja que eu vendi, quebrei, mas vendi, e sobrou recurso, e eu dei uma força financeira para ele, Bruno. Ele começou a frequentar a minha casa, e em certa medida, ele desonrou o meu lar. Como? Se insinuando para minha esposa. Eu havia ajudado, tirado do meu bolso, tirado do meu sonho, e posto para ele. Qual a chance de eu não ficar ressentido? Quem de vocês no meu lugar não ficaria? E um dia eu fui orar, e esses chacoalhões de Deus é maravilhoso. E esse camarada havia perdido o casamento, Bruno, por replicar esse comportamento em outros lugares. Isso chegou na esposa dele, e ela pediu o divórcio. E nesse dia eu fui orar antes de dormir, e me deparei com uma queda, pastor Presley, humana, caída, um lixo dentro de mim, doutor Helder. Eu, de certa forma, pastor Elias, estava satisfeito com a justiça que eu exigia receber, quando ouvi a queda do meu irmão. E naquele momento, Jesus ministrou o meu coração, e disse: este é o verdadeiro você, não esse que você apresenta, ou finge ser por aí. Ame o teu inimigo. E eu, em minha oração, perguntava como? Comece a orar, e buscar bênçãos, e solicitar favores. E eu comecei, e eu dizia: mas Senhor, não está saindo do coração. Ele falou comigo: vamos fazer a logística reversa. O que contamina o homem é o que sai da boca porque procede. Começa pela boca até a gente incendiar o coração. Vai incendiando a mente. E eu comecei: Senhor, abençoa, prospera em tudo aquilo que talvez nem eu mesmo alcance. Que ele tenha mais, que ele viva mais e melhor, que ele seja abençoado. Mas doía a minha natureza. E eu comecei, com mais de 30 anos de cristão, olhar para o espelho da minha consciência e ver que eu não era cristão, mas que eu parecia um, que eu vivia como um, e que eu autonominava sendo um, mas eu não era um. E depois de 20 dias aproximadamente, apresentando este meu irmão, o meu coração começou a se dobrar, Bruno. E eu comecei a experimentar um amor que eu nunca tinha sentido, porque não se traduzia em sentimento, mas em reconfiguração da razão, em transformação da consciência, na mudança do caráter, na essência trocada, da natureza mortificada, e da dele glória edificada. E eu contava para o Jonathan, e termino, prometo, 1 segundo, para só contextualizar. Na pandemia eu quebro muito, me sobra um bom carro, vou trabalhar de Uber. Pego uma corrida aqui para o aeroporto de Campinas, e pego outra para o centro, volto, quando estou lá no aeroporto de novo, toca outra ali que desce um avião. E o cara entra no carro e fala: amigo, só tem adulto aqui, e se tiver criança, eu vou falar bem por cima. Amigo,
Eu vim para ficar no hotel, vim no evento, mas eu fiquei sabendo que aqui em Campinas tem um bairro de prostituição. Você sabe onde é que é? Eu falei, não sei. Mas eu vou ver aqui no GPS, você me leva lá? Eu falei, levo, sem nenhum problema. Eu não tinha a menor noção o que era. Aí ele falou assim, não dá para a gente fechar um pacote? Mais ou menos uma hora e pouquinho, eu vou estar liberado. Eu queria chamar você, porque disseram que lá dentro é ruim de chamar Uber. Pastor Presley, eu comecei a sentir um calor no coração, Bruno. Começou a acender um trem que eu não tinha experimentado. Isso ainda não é razão, tá, queridos? Razão é isso que eu falei quando eu finalizo a oração pelo amigo que assedia a minha esposa. Aqui de novo era aquecimento. Isso é fé manifesta na ação. Falei, não, tudo bem, você me dá um sinal. Eu deixo você lá, circulo por fora um tempo e assim que você me chamar eu volto. Pega meu telefone. Mas irmãos, estamos em adultos aqui. Eu comecei a ir nessa direção. E esse calor do Espírito Santo foi me enchendo. E eu não sabia qual a finalidade daquilo. Foi a única vez, eu sou homem, não sou hipócrita, não finjo, igual o Paulo disse, não quero que pense de mim para além do que sou. Mas quando eu entrei lá dentro, é um bairro inteiro. E a mais vestida usa apenas um fio. E todo o resto está desnudo. Na rua, uma barulheira terrível. E quando eu entro do carro ali, foi a primeira vez que eu olhei numa direção e ao invés de eu ver algo que talvez afetaria a minha santidade e fosse um risco para a minha relação com o Deus, com a divindade, eu desci daquele lugar e olhei para pessoas que eram minhas irmãs, meus irmãos. O religioso, você não dá conta de me ouvir, porque você não entendeu ainda o que é evangelho. A religião te ensinou que o cara vem lá de fora, e depois que ele se monta estereotipado como cristão, aí você aceita ele como teu irmão. A fé é você que se revela como carta viva, para que os de fora sejam convencidos de que você é irmão deles. E quando eu saí de lá, eu debrucei em cima do volante e comecei a agradecer a Deus. Em nenhum momento eu imaginaria que esta possibilidade existe, se eu não começasse então a entender que a fé não é uma convicção moral, que a fé não são razões pessoais, que a fé, ela passa pela gnosis, o conhecimento, pelo gnosco, que já é uma estruturação de domínio do conhecimento, e pela epignosis, que é quando eu solto a necessidade de controle, e ao invés de só conhecer, eu pertenço, eu sou um com ele. É como uma radioemissora que emite uma frequência e um radioreceptor que recebe a frequência, e os dois revelam a mesma coisa. Então o chamado para o fim dessa palestra: desperta. Se o que você acha que o que você vive já é fé, passa no crivo do que foi apresentado. E caso ainda não é fé, desperte-se para viver o que é fé. Porque a fé, ela já é a manifestação do salvo. Ser salvo não é receber algo, é se tornar algo e manifestar esse algo. Graça e paz a todos. Deus os abençoe por me ouvir.